Lua cheia em Leão se formando nesse dia 12 de fevereiro de 2025, influenciando muito a gente até o dia 19 de fevereiro. Então, essa lua cheia, gente, está abrindo um momento aí de 7 dias, em que a gente tem muita coisa para trabalhar dentro da gente, certo? Uma lua cheia sempre é um momento de clímax ali no mês, né? Que as pautas da última lunação, da última lua nova, porque a lua sempre faz esse trânsito, né, ela passa por essa progressão de fases, né, então a lua começa nova, ela cresce, ela fica cheia e depois ela mingua. E toda lua nova traz pra gente uma questão, uma situação ali, que é 28 dias para alguma coisa ser trabalhada nas nossas vidas. E quando a lua, né, dentro desse processo do ciclo dela realmente, chega na fase cheia, a gente tem um momento de clímax, tá? No caso, esse clímax que a gente tem agora no dia 12, tá trazendo resultados de coisas que a gente veio vivendo desde o fechamento de janeiro, tá? Mais ou menos ali desde o dia 29 de janeiro. Então, eu tive ideias chegando na minha cabeça, pensamentos novos, preocupações, desejos, tudo isso, né? Chegando para mim no dia 29 de janeiro, ali no fechamento de janeiro, tá? E agora, depois vamos colocar assim, essas 2 semanas que a gente tem nesse trajeto, a gente tem esse momento de formação de lua cheia que é nesses últimos 15 dias, nessas últimas 2 semanas, algo veio sendo trabalhado dentro de você, agora a gente vai ver o resultado dessas situações, desses pensamentos, desses desejos, tá? Nesse dia 12 de fevereiro, a lua está cheia então. Ela vai continuar cheia até o dia 19 de fevereiro. E aqui eu queria trazer para vocês uma tabela, né? Na verdade, eu nem vou mostrar a tabela de aspectos, mas eu quero contar para vocês tudo que essa lua cheia está envolvendo para nós. A lua cheia está acontecendo em Leão, tá? Ela está se formando às 10h53 da manhã, no horário de Brasília. Essa lua cheia, então a gente tem o Sol em Aquário e a Lua em Leão. O Sol em Aquário, ele está apontando para gente novidades, desejos de mudar coisas nas nossas vidas, evoluir, trazer uma mudança. A gente sabe que desde que o Sol entrou em Aquário, em janeiro, né, por volta ali do dia 19, 20 de janeiro, a gente começou a ter desejos de coisas para o nosso futuro. A gente começou a planejar melhor o nosso ano, a gente começou a ter ideias de coisas que a gente quer executar em 2025, projetos, desejos, ideias, tá? Só que o que que acontece? Essa lua cheia em Leão, enquanto o Sol em Aquário conecta a gente muito ao plano das ideias, o plano mental, essa lua cheia em Leão conecta a gente aos nossos desejos. Então, é uma semana que está se formando, uma semana lunar que está se formando nesse dia 12 de fevereiro, que está durando ali 7 dias, que é uma semana em que a gente tem que trabalhar desejos. Eu fico mais vaidoso, eu fico mais orgulhoso, eu fico com desejo de expressar a minha essência no mundo, doa quem doer. Por um lado, eu também tenho uma indignação, né? Vamos colocar assim, eu estou muito orgulhoso e eu acesso uma força dentro de mim. Essa força me dá coragem para que eu me posicione na minha vida. Eu coloco limite nas pessoas, eu falo não para algumas pessoas, eu falo sim para outras pessoas, eu paro de uma certa forma de só me entregar para as coisas e me sacrificar para as coisas e olho para aquilo que eu quero fazer. Então pode ser uma lua cheia que traz essa noção do egoísmo, né? De uma perspectiva boa, né? Um pouquinho melhor, né? Egoísmo é uma palavra muito forte, mas é como se eu estivesse olhando mais para mim, me permitindo olhar mais para mim. Sim, a gente tem esse momento, tá? Pode ser bom para aqueles de nós que nunca se posicionam. Pode ser bom para aqueles de nós que se anulam muito. Pode ser bom para aqueles de nós que estão precisando de algum sentimento para que deem um gás na vida. Eu preciso de uma indignação, de uma raiva, de uma inspiração muito forte que vem dos meus desejos para movimentar algo na minha vida. Então, é uma energia muito forte, tá? A gente fica mais imediatista e o principal problema desencadeado por essa lua cheia está em torno da fala e da pressa. Existe um aumento da ansiedade e existe uma sensação de que as coisas não correm no meu tempo, mas então eu vou fazer elas correrem no meu tempo sim. Sabe aquela coisa, né? Então a gente tem isso acontecendo, tá? O que acontece? A Lua tá aqui desse lado do mapa, né? E a gente tem o Sol e Mercúrio do lado contrário, tá? Vocês veem que esse Sol e esse Mercúrio estão caindo numa área, né?
que é a casa 10. Aqui o mapa tá tirado para São Paulo, tá? Mas se você tirar para Brasília, que geralmente a gente tira, né, para falar de eventos coletivos ou para grandes capitais, né, ou para grandes metrópoles do país, ou para aquilo que realmente movimenta muito o nosso país, também poderia ser igualmente tirado para Brasília, tá? Também não vai mudar nada, tá? Porque a gente tem um sistema de coordenadas aí, não vai fazer muita diferença não, tá? Mas esse Sol e esse Mercúrio estão caindo ali na casa 10, tá? E a Lua na casa 4. Então a gente tem uma situação, minha gente, em que esse Sol e esse Mercúrio estão apontando inovações para o trabalho. É uma semana que, apesar dos pesares, tem uma criatividade no campo profissional, uma inteligência no campo profissional. Então, eu já falei desde o meu vídeo aqui falando sobre o céu da semana, no começo, lá na segunda-feira, comecei a falar para vocês assim: cuidado com a fala, cuidado com a linguagem, cuidado com decisões impulsivas nessa semana do dia 10 ao dia, era até o dia 15 mais ou menos, né? Mas principalmente nos dias 10, 11 e 12, decisões impulsivas, falas impulsivas, assuntos delicados tocados de qualquer jeito, não podemos ter, né? Já foi falado isso. Agora, é uma semana lunar ruim para o trabalho? Não. Não é uma semana lunar ruim para o trabalho. Não é, tá? Tanto que se você for ver, a gente tem um ascendente, né? No momento que a lua cheia se forma, tá? A gente tem esse ascendente em touro, tá? Claro que o mapa foi tirado para São Paulo, mas já falei para você que quase não vai ter diferença alguma, tá? Em se tirando, por exemplo, para Brasília. E esse ascendente em touro faz com que a gente, por um lado, fique muito teimoso, tá? A lua tá em leão e o ascendente, né, para nós aqui, o signo que tá abrindo esse mapa astral, esse mapa do momento é touro. Então existe uma teimosia, tá? Só que também existe uma perseverança. Existe uma perseverança. A gente tem vários signos fixos sendo movimentados nesse momento. É continuar o que eu já comecei, é acreditar mais ainda nas minhas ideias, é não desistir frente a qualquer coisa. Eu não estou desistindo frente a qualquer coisa. Nessa semana lunar que começa agora no dia 12 de fevereiro e que segue até o dia 19 de fevereiro, tá? Eu tô super determinado. Super determinado, eu tô super, como digo, focado naquilo que eu quero fazer, mas eu tenho um problema de ansiedade. A Lua e Mercúrio estão opostos, né? Enquanto eu quero me desenvolver no trabalho, dar o meu melhor no trabalho, a gente também tem alguns desafios acontecendo na nossa esfera profissional em muitos sentidos, tá? Nessa semana eu também sou mais testado pelo meu trabalho, tem coisa no meu trabalho que eu tenho que resolver e depende de mim, e me demanda e me cansa, mas eu tenho essa determinação. Agora, uma outra situação que a gente também tem, esse Sol e Mercúrio na casa 10 e a Lua em Leão na casa 4. Então, assim, eu tenho inovações, eu tenho o meu Sol, né? Eu tenho esse Mercúrio, esse Sol apontando para inovações no meu trabalho, nas minhas conquistas, na construção da minha independência, na minha vida profissional, vamos por assim, tá? E a Lua em Leão tá falando assim: ah, tá, mas você quer se desenvolver tanto nessa vida profissional e o campo emocional? E aquilo que eu desejo fazer? Será que existe espaço também para o desejo na minha vida? Então, essa lua em leão fala assim: ó, tem coisa aqui na microescala, na pequena escala do coração, que eu tô tendo que resolver nesse momento. E essas coisas que eu tenho que resolver no meu coração estão mais difíceis de resolver do que no meu trabalho, tá? Ainda que no trabalho tenha aí alguns desafios, tá certo? Então a gente tem uma questão de vaidade, de ego. A paquera e o flerte e o romance estão soltos aí nessa semana. Cuidado também com as armadilhas do coração, tá? Porque Lua e Vênus não estão, elas até não tem exatamente um trígono aqui por grau, né? Mas tem um trígono por elemento. As duas estão em fogo. Agora, será que também não é muito fogo de palha? Tá? Essa Vênus aqui caindo numa casa é, numa casa cadente, né, numa casa, casa 12, casa de coisas ocultas, de incertezas, né? Então a gente sabe que uma lua em leão e uma Vênus em Áries aumentam a paquera, mas a Vênus cai num local que me leva a pensar que muitas desses desejos não estão sendo manifestados no mundo, ou se estão sendo manifestados, tem alguma perda aí de informação, né? Eu começo a interpretar a ação do outro maior do que ela é, eu aceito as condições do outro, quaisquer que elas sejam, porque eu quero ter o meu desejo suprido, né? Então vamos tomar cuidado também com essas armadilhas. Lua e Vênus não estão mal, não é ruim para paquerar, não é ruim para sair, não é ruim para se arrumar. Eu estou mais magnético, estou mais bonito. Uma lua cheia é uma lua repleta de eventos. Pode apostar que se você tiver algum evento no final de semana, tá? Dessa semana aqui do dia 12, né? Que vai cair acho que lá pro dia 15, é isso?
deixa eu só ver aqui se é dia 15. É, dia 14, 15, 16, a gente vai ter uma situação aí que é o evento fica cheio. O evento fica cheio, o evento é popular, né? Tem pessoas, tem flerte, tem procura. Mas cuidado com a ansiedade. Temos um problema sério aí de linguagem nesse momento de comunicação, né? Às vezes eu quero ser tão sincero, tão transparente com o outro, que eu também acabo ferindo ele em algum sentido. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. O cuidado é com a fala, o cuidado é com a ansiedade, tá? É uma lua ruim? Não é uma lua ruim. Eu acho que é um momento que a gente também se esforça muito em algumas coisas. Pode ter um brilho de uma certa forma que vem pra gente, porque é uma lua cheia em Leão, eu olhando para minha criatividade, eu dando o meu melhor no meu trabalho, eu querendo evoluir em algum sentido, tem uma ambição que chega para mim. Pode ser poderoso, tá? Mas tem uma questão de ego e vaidade aí para ser trabalhada, certo? Acho que esse é o nosso ponto central. Tudo bem, gente? E outra coisa, vocês vão perceber também que tanto na nossa vida individual quanto também na vida coletiva, tá? Existem questões de ego sendo trabalhadas. Então a gente tem pessoas que a gente também admira, pessoas que a gente também olha para elas e fala: "Nossa, essa pessoa é tão sábia, tão inteligente", né, às vezes uma figura pública, às vezes uma pessoa que tem visibilidade e tem uma questão de ego aí, muito forte, para ser trabalhada. Tá, então a gente vai ter que observar isso também. Veja, se você nunca veio numa live, venha domingo 10 horas da manhã. A gente está sempre trazendo os temas mais relevantes dentro desse universo da astrologia, tá? Queria aproveitar para pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, né? Ativar o sininho aí das notificações, me deixa um comentário. O que você está pensando dessa lua cheia? De que maneira que você está recebendo esse conteúdo? Para vocês é um segundo dar uma curtida, deixar um comentário. Para quem tá desse lado aqui, uma única curtida, um único comentário é tudo e sim, é o seu que vai fazer diferença, tá? Eu também realizo consultas individuais, estou deixando para vocês aqui embaixo na legenda as informações de contato. Aproveita para também vir aqui na minha playlist 2025, tá cheio de vídeo falando sobre esse ano e também sobre fevereiro. Um grande beijo e boa lua cheia em Leão.